Amém, irmãos. Pode sentar. Queridos, abramos agora a palavra do nosso Deus em Gênesis capítulo 19. Gênesis capítulo 19. Como eu anunciei, irmãos, no grupo da igreja, os irmãos para se prepararem para o dia do Senhor, hoje seria o dia da exposição de Romanos. Nós chegamos em Romanos capítulo 9, porém, por esse contexto que nós teríamos apenas um culto, né, e pela extensão da exposição, nós não poderíamos continuar à noite. Então, optei por expormos Gênesis 19, que era a exposição do culto, em que foi suspenso. E aí, no próximo domingo, se Deus quiser, e se mantiver pela manhã, apenas pela manhã, nós seguiremos aqui em Gênesis 19. Veremos essa exposição em duas partes, então. Abramos, então, irmão, Gênesis 19, capítulo 30. Versículo 30. Gênesis capítulo 19, versículo 30. Onde nós paramos na última exposição de Gênesis. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar, e habitou numa caverna, e com eles as duas filhas. Então, a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem e façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita se deitou com ele, sem que ele o notasse, quando ela se deitou e quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita à mais nova: deitei-me ontem à noite com meu pai. Demo-lhes a beber vinho também esta noite. Entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai. E entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho e lhe chamou Moabe. É o pai dos moabitas, até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho e lhe chamou Ben-Ami. É o pai dos filhos de Amon, até ao dia de hoje. Amém. Queridos, vamos orar, pedindo a bênção do Senhor. E filhos da aliança, a palavra que vocês vão contar é desejo ou desejos, no plural, tá bom? As duas palavras vocês contem enquanto ouvirem a pregação da palavra do Senhor. Oremos, irmãos. Senhor Deus, nós te damos graças novamente, Pai. Nós te agradecemos pelo privilégio que temos de ouvir a tua voz, porque um dia, Senhor, ouvimos não somente a tua voz externa pela pregação da tua palavra, mas tu nos chamou internamente. O teu Espírito ecoou a tua voz dentro de nós, converteu-nos, quebrou o nosso coração de pedra e nos deu um coração de carne, Senhor. Agora, Senhor, nós precisamos continuamente ouvir a tua voz para que o nosso coração continue a bater. Por isso, Senhor, fala-nos nesse teu culto, instrui-nos pela tua palavra, Senhor, pela pregação e exposição dela. Revela o nosso coração, revela-nos a tua glória, faz-nos desejar o Senhor cada vez mais. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, é terrível quando nós fazemos escolhas não baseadas nos princípios da palavra, e então, logo em seguida, nós nos deparamos com consequências desastrosas. Talvez é uma das piores sensações que um ser humano sente, é tomar uma decisão, fazer uma escolha, e sendo crentes ou não, uma escolha longe da palavra do Senhor, e nós nos depararmos com consequências desastrosas. Pior ainda, irmãos, é quando nós insistimos no erro, insistimos no sentido errado das coisas, em obstinação, e tomamos mais escolhas erradas e mais consequências ruins se avolumam sobre nós. Mesmo temendo ao Senhor, irmãos, podemos, por falta de vigilância, por tolice momentânea, por teimosia, insistimos numa orientação cega da nossa vida e andarmos por essa trilha dolorosa, irmãos. E é exatamente isso, queridos. É exatamente isso que nós encontramos na vida de Ló. E é isso que esse texto nos mostra, irmãos.
Considerando mais uma vez o tempo que nós passamos sem a exposição de Gênesis, deixe-me só lembrar os irmãos como que nós chegamos até aqui. Os irmãos lembram que Gênesis 1 e 2 narra a criação do mundo. O Senhor Deus criou o mundo no espaço de 6 dias pela palavra do seu poder e tudo muito bom. Nós vimos em Gênesis capítulo 3 a queda e a desgraça da humanidade caindo em pecado e miséria. Gênesis 4 a 11 é exatamente a evidência prática na história da humanidade das consequências do pecado. Deus derrama a sua ira, o seu dilúvio sobre a humanidade, levanta novamente a humanidade por meio de Noé, e desde o Éden, ele foi preservando uma semente, a descendência da mulher, por meio da qual ele traria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Ela vem Adão, passa para Sete, de Sete vai para Noé, depois Sem, e assim segue até chegar em Abrão. Gênesis capítulo 2, o Senhor chama Abrão para si. E ali os propósitos redentores do Senhor, irmãos, vai se afunilando, vai ficando cada vez mais claro para a humanidade. Uma família, da qual ele formará um povo. E houve alguém que peregrinou junto com Abraão nesse período todo. Foi Ló. E nós vimos lá em Gênesis capítulo 13, irmãos, o que Ló fez? Ló, guiado pela vista, desprezando as promessas do Senhor, optou por apartar-se da família que tinha a promessa, e foi morar em Sodoma e Gomorra. Então nós chegamos em Gênesis 18 e 19, quando o Senhor nos expõe a odiosidade do pecado de Sodoma e Gomorra, e então, como amostra grátis do que ele vai fazer no último dia, ele derrama juízo sobre Sodoma e Gomorra. E o texto nos lembra, irmãos, que teve uma família que foi salva, mas não porque ela fosse justa. Deus lembrou-se de Abraão e salvou Ló. O que nós estamos vendo a partir de agora, irmãos, no versículo 30 do capítulo 19, é exatamente a continuidade dessa narrativa do juízo de Deus sobre Sodoma e Gomorra, nos mostrando o que aconteceu com Ló. Aquele que saiu, aquele que foi salvo, como foi? Qual foi o paradeiro dele? Ele e suas filhas, né? Lembramos que havia ele, as suas 2 filhas e a sua esposa. E a sua esposa, por incredulidade, foi punida, porque ao invés de fugir para onde o Senhor havia prometido socorro, olhou para trás, como se quisesse voltar, permanecer em Sodoma e Gomorra. E ela se tornou uma estátua de sal, recebeu também juízo. Agora, irmãos, está apenas Ló e suas filhas, os únicos sobreviventes da destruição de Sodoma e Gomorra. E aqui, irmãos, nós aprenderemos uma coisa. O que é que o Senhor quer nos ensinar nesse texto, irmãos? Ele quer nos ensinar o seguinte: nós veremos que escolhas tomadas não pela fé, mas pela carne e por desejos idólatras, trazem consequências dolorosas. Escolhas tomadas não pela fé, mas pela carne e guiadas por desejos idólatras, trazem consequências dolorosas, irmãos. E o que é uma escolha tomada pela fé? Aí nós vamos voltar novamente, né? Nós vamos nos lembrar de Gênesis 13, da exposição desse texto, quando nós vimos que a escolha tomada pela fé é a escolha que é feita considerando e fundamentada na revelação de Deus, fundamentada na Escritura, nas suas promessas, na sua lei. Foi exatamente isso que Ló não fez em Gênesis capítulo 13. Quando, por uma situação, uma divergência entre Ló e os pastores de Ló e os pastores de Abraão, ele preferiu apartar-se de Abraão. Então Abraão deu a ele a oportunidade: escolhe, levanta os teus olhos, né? Escolhe para onde tu queres ir. Aí o texto diz que Ló levantou os seus olhos e, vendo as campinas de Sodoma e Gomorra, como elas eram boas, como elas eram fartas, ele escolheu ir para lá. Abraão ficou com o deserto, Abraão ficou com pedras, Ló escolheu as campinas. A consequência da sua escolha, guiada pela vista, ele sofreu. E agora, irmãos, nós veremos que mais consequências vêm em decorrência disso, queridos. Ao apartar-se da família que tinha sobre si a promessa do Senhor e fazer isso por razões carnais e financeiras, trouxe consequências dolorosas na vida de Ló. Por isso, irmãos, o tema da nossa exposição será as consequências de escolhas que não são feitas pela fé, mas por desejos idólatras. Quais são, então, irmãos, as consequências que o texto nos mostra? Nós veremos aqui 2 tipos de consequências, irmãos. 2 tipos de consequências. Hoje nós veremos apenas parte da primeira, e na próxima exposição, que nós vamos continuar Gênesis 19, nós veremos o restante dos primeiros tipos de consequência e a segunda maior consequência.
A primeira consequência, irmãos, são consequências morais. São consequências morais. E o juízo será a partir, então, de tudo que a Escritura fala. E a segunda, as consequências espirituais. E esse é o ponto principal desse texto, irmãos. Nós veremos os aspectos morais, as consequências morais e o aspecto espiritual. Então vejamos, irmãos, as primeiras consequências, as morais. E antes de entrarmos nela, irmãos, eu preciso lembrar uma coisa para os irmãos. Né? Essa primeira questão, irmãos, essa primeira consequência, esse tipo de consequência, nós devemos tratar com cuidado para exatamente evitarmos aquilo que extensivamente nós falamos à igreja contra. Nós alertamos a igreja para que nós não façamos assim, que é moralismo, ou tomar as histórias da Escritura Sagrada como simples exemplos morais ou moralização da narrativa bíblica. Não é esse o ponto, irmãos. Porém, fugindo desse erro, sabendo o que nós devemos evitar, nunca foi escondido da igreja, irmãos, que tais narrativas também são exemplos positivo ou negativo da moral que agrada ao Senhor. Isso é percebido como? Não é com nós nos aproximamos do texto e julgando pelo nosso critério, mas é olhando que o próprio texto fala sobre aquilo que é aprovado ou não moralmente para com o Senhor, ou pelo todo da Escritura Sagrada. Então nós veremos aqui, irmãos, primeiramente as consequências morais, entendendo essa questão geral dos exemplos morais que a Escritura nos dá. Vejamos novamente o versículo 30, irmãos, por favor. Ele diz, queridos, subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar, e habitou numa caverna, e com ele as duas filhas. Queridos, veja que interessante. Ló, pouco antes da destruição, irmãos, pouco antes da destruição, ainda era relutante na saída da cidade. Se nós nos lembrarmos da narrativa do capítulo anterior e do início do capítulo 19, ele foi orientado pelos anjos a ir. E ele foi para Zoar não por uma orientação dos anjos, mas por uma insistência dele. Então os anjos foi concederam. Isso é dito em Gênesis 18, 17 a 23. Mas aí, irmãos, quando nós chegamos no verso 30, o que o verso 30 nos mostra? Ele foi exatamente para onde os anjos haviam dito que ele deveria ir. Os anjos falaram, vai para as montanhas. Ele, não quero ir para as montanhas, deixe-me ir para Zoar. Não, vai para as montanhas. Não, eu quero ir para Zoar. Então os anjos falaram assim, vá para Zoar, mas saia daqui. Não demore, não insista em continuar aqui. Depois de muita insistência, ele foi para Zoar. Aí o versículo 30 começa exatamente Abraão saindo de Zoar para onde os anjos haviam orientado que ele deveria ir. Por quê? Porque ele ficou com receio de permanecer ali. O receio, irmãos, não fica claro. Por quê? O que receio? Talvez o receio de que os habitantes de Zoar pensassem, como assim? Apenas ele saiu sobrevivente do que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Alguma coisa teve esse cara. Ou então, o medo de que o juízo também caísse sobre aquela cidade. O texto não fala, irmãos. O grande ponto aqui é a insistência e teimosia anterior, e então mudou-se para fazer aquilo que Deus havia falado. Irmãos, Ló mostra a nossa constante teimosia em seguir o nosso próprio coração e não os melhores caminhos indicados pelo Senhor. Novamente, irmãos, ele seguiu a vista, não a promessa da fé. Ele seguiu o que ele queria, não o que a lei do Senhor disse. É ali o local que você tem que ir. Ele demorou a sair e ao invés de ser rápido, conforme foi indicado, ele foi lento. Ao invés de ir para o local orientado, ele insistiu em ir para outro. Porém, no final, viu que realmente o local que havia sido indicado pelo Senhor era o melhor. Sempre teimoso. Sempre querendo fazer do seu jeito, não do jeito de Deus. Sempre querendo seguir a sua vontade, não a lei do Senhor. Irmãos, Ló lembra alguém? Ló lembra, irmãos, a mim e a você. Em nossa obstinação, irmãos, em nossa teimosia. Nós somos teimosos e obstinados em nossos erros, irmãos. Queremos transformá-los em acerto e, por vezes, colhemos os tristes frutos disso, queridos. É o que nós vamos ver que aconteceu com Ló.
Ao invés de seguirmos a clareza da Escritura, queremos a obscuridade dos nossos desejos e a teimosia do nosso coração. A Escritura alerta, os alertas são dados, mas nós desprezamos, nós ridicularizamos, nós relativizamos, nós seguimos a vida até termos as consequências do nosso pecado. Como anda, querido, o nosso coração diante das orientações da palavra do Senhor? Em obstinação e teimosia ou em submissão e uma resposta de amor para com o Senhor? Quando Deus te orienta, e aqui quando Deus te orienta não misticamente, mas pela palavra, quando Ele claramente mostra qual é a vontade dEle, pela palavra, pela pregação, por conselhos da palavra, como você reage? Calvino, irmãos, comentando esse texto, ele disse algo fantástico. Ele diz assim: aquelas coisas que os homens inventaram para si mesmos, mediante conselhos imprudentes, extraídos da razão carnal, nunca prosperam. Especialmente quando os homens iludidos por vã esperança, ou impelidos por desejos depravados, se apartam da palavra de Deus. Conselhos, irmãos, para nortear a vida, que são dados sem a palavra de Deus, irmãos, eles redundarão em consequências dolorosas, queridos. Ló quis, irmãos, seguir a vida desde o princípio dessa forma. Pedro, irmãos, quando nós vamos para Pedro, segunda epístola de Pedro, ele nos disse que Ló era um homem justo na geração em que ele vivia. E isso realmente é verdadeiro, irmãos. A Escritura fala isso acerca dele. Isso nos é mostrado que ele se preservou da contaminação de Sodoma e Gomorra, que o seu coração se revolvia, inquieto por toda aquela depravação que havia naquela cidade. Ainda assim, irmãos, ainda tendo isso no seu coração, ele insistiu em conduzir suas decisões sem ser pelo princípio da fé que Deus dissera a Abraão, sem se submeter às orientações da palavra, da revelação que estava posta para ele até ali. E o resultado foi desastroso, irmãos. Ele poderia, irmãos, externamente não se conformar a Sodoma. Seu coração se inquietava com Gomorra. Porém, irmãos, ainda assim, lá estava no coração a teimosia. A teimosia em conduzir a vida não segundo a palavra de Deus, mas segundo os seus próprios desejos. Veja, irmãos, outra coisa importante aqui, o que Matthew Henry ele diz: absolutamente, irmãos, a nossa própria escolha, nos quais não seguimos a Deus, normalmente provam ser bastante dolorosas para nós. Aquele que há pouco, veja, Ló, que há pouco não julgou que houvesse espaço suficiente para ele e o seu rebanho na terra, precisou brigar com Abraão, afastar-se dele o quanto pôde. Agora, esse Ló, por essas coisas, com mais espaço, uma caverna, em um monte, onde mal tem espaço para virar-se, e ali está solitário e trêmulo, irmãos. Mestre Henry continua: aqueles que abandonam a comunhão dos santos, trocando-a por vantagens seculares, eles serão espancados por sua própria vara. Por sua própria vara. Aqui, irmãos, é a primeira consequência que o texto nos mostra. Agora vejamos o versículo 31 e 32. Então, a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Queridos, o que está por trás, irmãos, de tudo isso? O que está por trás da tragédia que vai acontecer aqui agora, irmãos? O que está por trás dessas palavras, desse plano ímpio, que é ímpio do início ao fim? O que está por trás, irmãos? Respondermos essa pergunta, irmãos, nos mostra um ponto importante do que essa narrativa nos ensina. E a resposta é essa, irmãos: o gritante perigo da dominação dos nossos desejos. O que está por trás desse plano terrível que foi arquitetado aqui, irmãos,
É um coração dominado por desejos contrários à palavra, irmãos. E qual é o desejo aqui, queridos? As filhas de Ló, irmãos, não eram motivadas ou movidas pelo desejo sexual antinatural. Elas não estavam cobiçando o seu velho pai. O ponto é que nesse pecado, embora a consumação dele seja por meio de um pecado sexual, o que vem antes não é simplesmente uma motivação sexualizada. Claramente, irmãos, o texto diz qual é o desejo e o objetivo desse plano. Novamente, versículo 32. Deitemo-nos com o nosso pai e conservemos a descendência dele. Irmãos, elas eram movidas pelo desejo incontrolável da procriação de sua família. Elas simplesmente queriam ser mães e conservar a sua descendência, conservar a família sobre a terra. Não por desejos sexuais para com o idoso, irmãos, mas por desejos sociais, por desejos carnais no seu próprio coração, mirando talvez no futuro. Ora, nós vamos ficar velhas, nós precisamos que alguém nos sustente. Como nós vamos fazer isso? Que ideia tosca, mas é a ideia que elas tiveram para cumprir o seu desejo. Vamos nos deitar com o nosso pai. Ambas, irmãos, tinham em mente apenas a procriação da família. E veja, irmãos, isso é um desejo bom. Percebe aqui a sutileza da coisa? É um desejo bom. Não é pecaminoso, isso muito pelo contrário, a Escritura encoraja isso. Quantas não são as vezes que nós ensinamos para a igreja que nós devemos olhar para filhos como uma coisa boa? Casar, nós encorajamos os noivos, graças a Deus os 4 noivos que tinham na igreja casaram. Isso é bom, formar família, ter filhos. É um desejo bom, irmãos. Todavia, queridos, ele seria consumado por meios pecaminosos e ilícitos, e não simplesmente isso, mas o lugar que eles ocuparam na alma delas, mesmo sendo bom, é pecaminoso. Queriam ser mães a tal ponto que não importava se seriam de seu próprio pai. Isso é odioso para com o Senhor, irmãos. Percebe, irmãos? A que ponto chegamos por nossos desejos quando eles nos governam? A que ponto, irmãos, quando nossos desejos eles não são regulados pela palavra de Deus, a que ponto eles nos levam? Quando nós não somos guiados pela palavra, mas somos guiados pelos nossos desejos que não são regulados pela palavra, irmãos, o abismo está no próximo passo. E foi exatamente isso que elas fizeram, irmãos. Esse, queridos, é um dos maiores problemas de nossa alma, que tão somente a Escritura revela o que é e nos explica como lidar com isso. E o problema é este: o lugar que os nossos desejos ocupam em nosso coração afetam profunda e inevitavelmente, irmãos, o que nós fazemos. É da nossa natureza, queridos, isso. Muitas vezes, irmãos, um desejo bom, moralmente falando, torna-se uma grande pedra de tropeço. Pois o lugar que ele ocupa é um lugar indevido. E que lugar é esse, irmãos? É o lugar do próprio Deus. É o lugar do próprio Deus, irmãos. E por ocupar esse lugar, ele exige obediência para que ele seja satisfeito. Fazendo-se então de um falso Deus que me conduz para longe de Deus. Eles foram, irmãos, ou melhor, elas foram, as filhas de Ló, profundamente negligentes com o coração. O coração delas almejava a vida terrena, ser mãe, procriar, estabelecer uma continuidade da família, ter uma previdência privada, ter um INSS garantido por meio dos seus filhos, sem se preocupar com a vida espiritual e celestial. Elas fizeram tudo isso de uma forma terrível diante do Senhor. Percebe, irmãos, que é fundamental nós examinarmos e julgarmos os nossos desejos, porque se eles tomarem a locomotiva do nosso coração, o final vai ser destruição, perdição e pecado, irmãos. Agora a pergunta então aqui, irmãos, é como examinar os nossos desejos? Como examinar a nós mesmos, irmãos? Como guardar o coração da dominação dos desejos? A questão aqui não é não ter desejos, a questão é colocá-los no lugar correto, moralmente correto.
Como então fazer esse exame, irmãos? Isso pode ser feito, irmãos, por meio de algumas perguntas, de uma prática que eu tenho insistido à igreja, a importância dela, que é o autoexame. Veja algumas perguntas aqui, irmãos, para nos auxiliar nisso de uma forma prática, aplicando essas verdades. Primeira, quais são os nossos desejos? A primeira pergunta que você deve fazer é: qual é o meu desejo? Aqui, irmãos, com o padrão da lei moral, um padrão objetivo, não a nossa opinião, não a opinião de outro, não a construção social, não. O padrão objetivo da lei moral do Senhor. Nós julgamos a moralidade de nossos desejos, se são morais ou imorais, se tratam de coisas carnais ou espirituais. Se por si só, irmãos, ao fazer essa primeira pergunta, veja, nós vamos fazer aqui um crivo, certo? Ao fazer essa primeira pergunta sobre qual é a natureza do meu desejo, qual é o meu desejo, e se deparar com um desejo que, por natureza, é ímpio, ele deve ser ali mesmo, julgado, condenado, aquele desejo pecaminoso, porque nada de bom virá dele, crente, nada de bom. Porém, irmãos, se nesse tribunal da sua consciência pode você ver que o desejo é bom, moralmente bom, é uma coisa que a palavra de Deus orienta, prossiga. Agora veja, o desejo das filhas de Ló não eram ter relações com um senhor de idade, seu pai, o que é pecaminoso, mas serem mãe, providenciar uma descendência, e isso é moralmente bom. Sigamos então para a próxima pergunta. Pergunte-se, qual é o lugar do meu desejo que ele tem ocupado em meu coração? Qual lugar os nossos desejos têm ocupado em nosso coração? E aqui, irmãos, enquanto no outro nós julgamos a natureza dele, a moralidade dele, aqui nós vamos olhar se, sendo moralmente bons, se os nossos desejos têm ocupado um lugar indevido, o lugar de Deus. E por isso fazem exigências, estabelecem demandas de obediência, estabelecem meios de se chegar à consumação dele. Se mesmo sendo moralmente bons, irmãos, mesmo sendo moralmente bons, eles têm ocupado uma posição indevida, então ali, irmãos, eles deixam de ser bons, porque eles estabelecem-se como ídolos. A natureza dele é boa, é uma coisa que é bom desejado, mas o simples fato dele ocupar um local indevido, ali já está um perigo gritante entre nós, irmãos. Tais desejos se tornam ídolos, querendo que nos tornemos a imagem e semelhança deles. Nas filhas de Ló, irmãos, o desejo da maternidade e da descendência ocupou o lugar de Deus, fez exigências inegociáveis. Elas simplesmente baixaram a cabeça e cumpriram. Se rebelaram contra o Deus verdadeiro para satisfazer esse falso Deus. Agora, as próximas duas perguntas, irmãos, elas ajudam exatamente a identificar e responder a essa última pergunta. Nós sabemos se eles são idólatras ou não. Quais sinais indicativos que dá, irmãos, se ele se tornou uma posição indevida em nosso coração? E aí vem a terceira pergunta, irmãos. O que eu estou disposto a fazer para obter o desejo? O que é que eu estou disposto a fazer para obter aquele desejo? Veja, ele é moralmente bom, então vamos julgar se ele é idólatra. A pergunta vai ser, o que eu estou disposto a fazer para obter? Se eu estou disposto a pecar para obter esse desejo, então ele é um ídolo exigindo obediência e se contrapondo à obediência ao verdadeiro Deus. Ele vai me colocar longe da obediência a Deus para que ele receba a obediência. Se eu estou disposto a pecar claramente contra a lei do Senhor para satisfazer aquele desejo já é um ídolo. Já é um ídolo. Por exemplo, irmãos, para obter o desejo de ser esteticamente aceitável e desejável, você se lança à bulimia ou às dietas e exercícios mais rígidos que existir, ou uma cultura digital de exposição, etc. Qualquer coisa. Você tem o desejo de ser esteticamente aceitável e desejável aos outros. Então você faz o que você puder fazer pecaminosamente contra o Senhor. Para, por exemplo, ser socialmente e grupalmente aceito, você se submete a perversões morais e tolices sociais, só para que os outros lhe aceitem. Para ser academicamente aceito, você nega o senhorio epistêmico de Cristo.
Para obter algo supérfluo por mero conforto ou vanglória de status social, você está disposto a gastar imoralmente o seu dinheiro. Irmãos, várias possibilidades, várias situações, perguntas que devem ser feitas, irmãos. Elas, para obter a maternidade, as filhas de Ló estavam dispostas a embriagar o pai e ter relações incestuosas e odiosas com ele. Seu desejo seria satisfeito. Mas a idolatria seria também consumada. Quarta pergunta, irmãos. Quarta pergunta. Como meu coração reage quando eu não tenho o que desejo? Essa quarta pergunta ajuda a esclarecer a pergunta 2, se ele é idólatra ou não. Como meu coração reage quando eu não tenho aquele desejo? O que não foi o caso das filhas de Ló, irmãos, porque elas, para perpétua vergonha delas, elas tiveram o que elas desejaram. Mas essa pergunta ela precisa ser feita antes dessa catástrofe acontecer em nosso coração. Como eu reajo, ou como eu estou reagindo pelo fato de eu não ter o que eu desejo? E aqui está, irmãos, a chave hermenêutica importantíssima a partir do padrão da lei do Senhor, para entendermos o nosso coração, as nossas disposições, os nossos afetos e o que se passa em nós. Quando você não tem o que deseja, reage em ira, quer seja explosiva ou inclusiva. A ira inclusiva, já expliquei para a igreja, é o vulgo dar o gelo, ou denegrir a imagem de alguém, daquele que não deu o que você queria, por exemplo. É assim que você reage quando você não tem o que você quer de outro, com ira. Que é o capítulo 4, irmãos, nos lembra que essa clara reação, ela vem por corações desejados, que estão dominados pelo desejo. Ele pergunta: de onde provém as guerras e contendas, senão dos desejos que militam em vossa alma? É dali. Você reage em ira quando você não tem o que você quer? Acabe, irmãos, com a sua vida ímpia e sua relação com Nabote, exemplifica isso. Ele queria o campo de Nabote, mas pela lei de Israel, aquele campo não poderia ser passado para ele. Aquele campo era da família de Nabote. Nabote era proibido de vender. O rei Acabe, o ímpio rei Acabe, queria aquele campo porque queria fazer uma vinha para ter mais vinho. Nabote diz: não, eu não posso fazer isso, rei. Aí o texto diz que Nabote, que Acabe, saiu de cara fechada, emburrado, virou a cara para a parede e não quis comer. A ira. Daqui a pouco chega Jezabel, a ímpia Jezabel. Tu não és rei? Faz o que tu queres. E mandou matar Nabote para poder ter o seu campo. A ira, a morte, como reação por não ter tido aquilo que desejou. Quando você não tem o que deseja, coisas carnais, você reage com profunda tristeza, como foi o caso de Asaf, por exemplo, desejando os bens dos ímpios no Salmo 73, olhou para a prosperidade dos ímpios e o seu coração ficou com inveja e com tristeza. Eu não tenho aquilo. Então o Salmo 73 fica registrado como um salmo de profunda tristeza e lamento por causa da inveja. E ali mesmo, o próprio Asaf reconheceu o seu pecado, reconheceu a tolice que ele fez. Como você tem reagido? A tristeza, irmãos, a tristeza profunda por não termos algo, é um grande indicativo não de uma doença, mas de coração que está idolatrando algo. Ainda, queridos, quando você não tem o que deseja, você manipula ou faz birra para ter isso. Quando você não tem o que deseja, você fica ansioso. Quando você não tem o alívio daquilo que lhe perturba, você se entrega à murmuração e blasfêmia. Tudo isso, irmãos, são indicativos de que os nossos desejos no nosso coração estão assumindo o controle dele, irmãos. Isso deveria ligar uma sirene no nosso coração, na nossa consciência. Ao percebermos qualquer uma dessas reações pecaminosas, porque nós não temos o que nós queremos, o nosso coração devia ficar gritando: para de desejar, ó minha alma. Para. A graça do Senhor, irmãos, está em nos livrar. Preste atenção nisso. A graça do Senhor, irmãos, muitas vezes está em nos livrar de muitos dos nossos desejos. Em não nos entregar a nós mesmos, irmãos.
em não nos dar aquilo que desejamos na hora que desejamos. Às vezes até o desejo é bom, e às vezes o Senhor até quer nos dar isso na sua providência, mas naquele momento, se aquilo for dado, vai ser para nossa perdição, vai ser uma pedra de tropeço para nós. Mas como nós agimos? Com maturidade? Como espirituais? Não, nós agimos como meninos mimados, birrentos. Porque Deus não nos dá, nós estouramos em ira. Porque Deus não nos dá, nós estouramos em ansiedade. Porque Deus não nos dá, então vem todo tipo de reação pecaminosa. Mas, irmãos, muitas vezes Deus não satisfazer os nossos desejos, até porque Ele não é o nosso serviçal, é Ele nos livrar de nós mesmos, de um desejo carnal, ou de um desejo que por si só é imoral, ou de um desejo que, mesmo sendo bom, é idólatra. E muitos, irmãos, dos desejos atendidos em alguns cujo coração é dominado por desejos, veja, não é Deus sendo bom com eles. Né? As pessoas sempre fazem essa relação. Se Deus satisfez o desejo do coração, é porque Deus está sendo bom. Calma lá. Se esse desejo é idólatra e dominou o coração, Deus satisfazê-lo não é uma coisa boa. É Deus entregando a pessoa a si mesma. Isso, irmãos, é a pior coisa que pode acontecer. A nossa oração dioturna deveria ser, irmão, Senhor, não me entrega a mim mesmo. Não me entrega aos meus desejos pecaminosos ou idólatras. E a maturidade, irmãos, está em reconhecer exatamente o livramento do Senhor, ao invés de se entregar a qualquer uma dessas reações quando não se tem o que deseja. Está, irmãos, a maturidade está na paciência e na autonegação. Está na satisfação e no contentamento no Senhor, no reconhecimento da sua bondade e sabedoria. Deus sempre é bom. E Deus sempre é sábio. Ele sabe administrar a sua providência. Ele sabe o momento exato para todas as coisas, irmãos. Isso nos livra, irmãos, de muitos pecados. Isso teria livrado as filhas de Ló. Isso sim, irmãos, é muito mais profundo e libertador. Percebe, irmãos, com quanta profundidade a Escritura nos trata? Não é à toa que é falado em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes, apta a discernir os pensamentos do nosso coração. Ela expõe a nós, que do contrário, nós teríamos todo tipo de silogismo lógico e racionalização para dizer, está tudo bem, está tranquilo. Não, ela vai fundo, irmãos. E em Pedro, irmãos, é dito que as palavras dos homens são passageiras, enquanto a palavra de Deus é viva e permanente. Portanto, queridos, numa questão tão importante como essa, não se coloque sobre a palavra de homens para tentar entender o seu coração. Olhe a profundidade da palavra e olhe a profundidade com que ela expõe o nosso coração, irmãos. Ela é a única que nos dá cilindros de oxigênio suficiente para nós mergulharmos fundo em nosso coração, se nós nos perdermos em desespero. Ela, irmãos, é poderosa. As teorias humanistas que querem explicar o homem e reduzi-los aos seus desejos e instintos evolutivos incestuosos, viria essa narrativa exatamente como isso. Mais uma ocasião de um filho querendo possuir o seu pai. A divinização, a tronização, irmãos, do desejo é que levou ao incesto. Não foi o incesto pelo incesto. O próprio texto diz que não foi um pecado sexual que motivou isso aqui. Nós olharíamos para as filhas de Ló, né? Você lê essa passagem, às vezes você pode ficar assim, eu vou ler isso aqui com meu filho, você lê isso aqui, você fica assim, meu Senhor, que coisa odiosa. Como essas mulheres fizeram isso com o seu pai? Aí você se coloca distante, porque é um pecado sexual, é um incesto, é uma coisa abominável, você jamais faria isso. Aí a Escritura vai fundo e fala assim, opa, não é simplesmente a questão do incesto que está aqui por trás. Desejos que controlam o seu coração. Incestuosos e não incestuosos lidam com esse mesmo problema, irmãos. O homem, queridos, não é um incesto pelo incesto, mas aqui é idolatria, é idolatria. O homem, irmãos, é um ser essencialmente religioso, e o âmago da sua existência, o coração, se inclina ou para Deus ou para a criação, porque essa narrativa está nos mostrando exatamente isso. O coração dela se inclinou para a procriação da família. Um desejo governou o seu coração e buscou meios pecaminosos para fazer. Por isso, irmãos, nós não podemos
Nós não somos, irmãos, a melhor dizendo, como crentes libertos pelo Senhor, irmãos. Nós precisamos sempre nos lembrar desse fato. Nós não somos governados e conduzidos pelos nossos desejos, mas pela palavra. Por Deus, irmãos. Isso aqui é um alerta, irmãos, sobre o que nós devemos estar ativamente atentos em nós. Não descanse quanto a isso. Não parte do pressuposto que o seu coração está desejando o que é bom. Não interprete mal o texto de Salmo 37. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Há uma explicação muito clara do que está por trás ali, irmãos. Pressupondo que nós desejamos o que é mal, irmãos. Sondemos atentamente o nosso coração quanto a essas questões, irmãos. Devemos estar alertas. Ainda, irmãos, como aplicação, temos também algo que nos mostra o que devemos considerar em nossos filhos. Com muita facilidade, pais, na criação dos nossos filhos, a palavra, né? Você ouve isso com seus filhos e eu ouço isso com os meus, né? A palavra que mais está na boca de Thomas e que está sempre misturada com os seus choros, as suas birras e as suas expressões de ira é eu quero. E quando eu falo para ele por que aquilo não é bom, mas eu quero. É o que está um desejo no coração dos nossos filhos, irmãos. Por isso, pais, prestemos atenção. Nós precisamos pastorear o coração de nossos filhos, irmãos. Não é uma mera conformação dos comportamentos. Veja, comportamento conformado à lei do Senhor deve ser feito. A lei do Senhor quer as duas coisas. Ela exige o externo e o interno. Mas o ponto é aquilo que o Senhor fala em Marcos capítulo 7, irmãos. O coração é a fonte. Nós temos que pastorear o coração dos nossos filhos, irmãos. Ensinar a eles, sempre que eles derem um grande brado de eu quero, mas eu quero, e aquilo é ruim, e aquilo é pecaminoso, e aquele desejo está tomando posição idólatra no seu coração. Filho, filha, você não é governado ou conduzido por seus desejos, mas pela palavra de Deus. Isso que você está desejando não é bom para você. Não é simplesmente sufocar a ira, não é fazer meios superficiais para resolver o problema do comportamento. Apresentar o pecado e a necessidade que eles têm de Cristo, irmãos. Ló não ensinou isso, queridos. Infelizmente, eis que o resultado está posto. Você tem pastoreado o coração do seu filho? Você tem apontado para o senhorio de Cristo sobre ele? A necessidade de Cristo que ele tem, e que ele não deve ser controlado pelos seus próprios desejos, mas pela lei de Cristo. Isso tudo também, irmãos, nos mostra um importante caminho para lutarmos contra os pecados sexuais. E por que esse é o exemplo da aplicação aqui, irmãos? Porque é o que está posto na narrativa, a relação de desejos e de pecados sexuais. Esses, irmãos, em sua maioria, não começam e não têm uma explicação no desejo sexual em si. É um equívoco pensar que os pecados sexuais são, em sua maioria, ou pressuposicionalmente, de natureza sexual, irmãos. Não, queridos. Pela experiência pastoral, irmãos, isso é mais do que claro. Pela palavra do Senhor, irmãos, isso é posto gritantemente, irmãos. Muitas vezes, irmãos, esses pecados eles não começam dessa forma. O desejo sexual ilícito não é a locomotiva da impiedade no coração de alguns que pecam com pecado sexual. Às vezes sim. Sim, às vezes é só o pecado sexual, mas não é sempre. O pecado sexual, irmãos, como foi o caso das filhas de Ló, muitas vezes é fruto de outros pecados e desejos que desembocam no pecado sexual. Que vem no pecado sexual o coroamento criminosa que ele seguiu. Esse foi o caso das filhas de Ló, irmãos. Elas não estavam ardendo de desejos sexuais ilícitos pelo seu idoso pai. Não, irmãos. Elas foram conduzidas a esse pecado por outro desejo, o de serem mães. Por exemplo, irmãos, há um autor, um texto muito bom na internet, Brad Hembrick, acho que é o nome dele. E ele traz vários possíveis desejos que desembocam no pecado sexual. Veja alguns deles. Eu estou lidando com a solidão e desejaria alguém comigo. Então, por esse desejo não ser saciado, porque Deus não me deu alguém para estar comigo, eu recorro ao pecado sexual para me satisfazer. Ou ainda,
Eu estou lidando com o estresse. Eu desejo paz. Então, por esse desejo, eu recorro ao pecado sexual para me dar paz e relaxamento. Eu estou frustrado. Então, eu recorro ao pecado sexual para eu ter um oásis, uma satisfação. Eu estou sentindo que eu não sou que eu não sou recompensado e reconhecido pelo que eu faço. Eu desejo isso, mas eu não tenho. Então, eu recorro ao pecado sexual. Eu mereço. Ele me recompensa. Você tem lutado contra algum pecado sexual? Faça o autoexame. Sonhe seu coração com a luz da palavra de Deus e se questione quais desejos estão por trás te conduzindo a isso. A ideia não é você culpar terceiros, como se seu desejo fosse personificado, não é isso. A ideia é você encontrar o réu em você mesmo e condená-lo. E condenando, buscar aquele Salvador, Cristo. Aquele que pode te capacitar a ser liberto disso, o Espírito. Qual é, irmãos, o lugar que os nossos desejos têm ocupado em nosso coração? Quais são os nossos desejos? Bons ou maus? Sendo bons, que lugar eles têm ocupado em nosso coração? O que nós estamos dispostos a fazer para satisfazê-los? E o que nós estamos dispostos a reagir ou como nós temos reagido quando nós não o temos? Essa narrativa, irmãos, até aqui, ela nos mostra com profundidade o perigo de nós não colocarmos o nosso coração cativo a Cristo, controlado por Cristo, mas controlado pelos nossos desejos. Que o Senhor nos livre, irmãos, de nós mesmos e nos entregue a Cristo e ao domínio do Espírito. Amém. Oremos, irmãos. Senhor Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque o nosso coração é como águas turvas, Senhor. Quem pode discerni-lo? Quem pode entender o que efetivamente está ali, Senhor? Nenhum de nós somos capazes de fazer isso, Senhor. Nenhum homem. Mas o Senhor que sonda os corações, o Senhor que nos criou e sabe o nosso real problema, o Senhor que sabe os caminhos que o nosso coração em rebelião faz contra o Senhor amorosa, graciosa e misericordiosamente nos expôs o nosso próprio coração na Escritura, Senhor, para que nós entendamos o que nós somos e a nossa gritante necessidade do Senhor. Obrigado, Senhor, por esse alerta da Tua palavra, porque facilmente nós somos conduzidos pelos nossos desejos, Senhor. Ora, Pai, o que não é os nossos pecados diários, os nossos conflitos em família, no trabalho ou com outros, senão exatamente isso. Sermos conduzidos por desejos e muitas vezes ímpios, ou desejos até bons, que são idólatras, Senhor. Nos livra disso, Senhor. Queremos ser conduzidos por Ti. Que Teu Espírito nos conduza, Senhor. Que a Tua palavra, a Tua lei seja o nosso desejo. Que Tu desejas, Senhor, seja o nosso desejo. Que a nossa comida e a nossa bebida seja essa. Fazer os Teus desejos, a Tua vontade, e não a nossa, Senhor. Livra-nos, Senhor, de nós mesmos. Pai, nos homens e mulheres e filhos da aliança que caminham em submissão a Ti, Pai. Livra-nos, entrega-nos a Ti e guarda-nos em Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.